E se a NASA tivesse detectado algo se aproximando do sistema solar, mas decidisse ficar em silêncio? E se astrônomos amadores do mundo todo estivessem capturando o mesmo objeto anômalo, com comportamentos impossíveis, e ninguém explicasse o porquê? Por semanas, a NASA manteve um silêncio ensurdecedor sobre 3I Atlas, até que em janeiro de 2025, sem aviso, sem conferência de imprensa, sem explicação, eles liberaram imagens desclassificadas. E o que essas imagens mostram não deveria existir. Um núcleo que desafia a física. Um halo expandindo mais rápido que qualquer modelo permite. E um padrão de brilho simétrico demais, controlado demais, estável demais para algo feito de gelo antigo e poeira. 3I Atlas foi detectado pela primeira vez em setembro de 2024 pelo sistema de busca automática Atlas, no Havaí. O que 3I significa terceiro objeto interestelar confirmado. Algo que não se formou no nosso sistema solar, mas que veio de fora, atravessando o espaço interestelar por milhões de anos. A 4,7 unidades astronômicas do Sol, quase na órbita de Júpiter, deveria estar frio, inerte, um fragmento congelado de outro sistema estelar. Um cometa típico a essa distância tem magnitude 16, 17, quase invisível. Mas quando o telescópio Subaru no Japão e o Gemini South, no Chile, apontaram seus espectrômetros para 3I Atlas em outubro, o objeto estava em magnitude 11,2. 5 vezes mais brilhante do que deveria. Como se algo interno estivesse gerando energia. Como se estivesse ligado. E então, começaram as anomalias. Astrônomos amadores na Espanha, Tailândia, Noruega e até na Virgínia começaram a capturar imagens que não faziam sentido. Um núcleo que não se deforma. Um halo que pulsa. Uma cauda que se curva como se o objeto estivesse rotacionando de forma controlada. Se este vídeo já está te deixando inquieto e você quer que eu continue destapando dados que as agências espaciais liberam nas entrelinhas, esmaga o like agora mesmo e ativa o sininho. Porque o que vem nos próximos 3 minutos, talvez você não encontre em nenhum outro canal brasileiro. E essas imagens, desclassificadas, elas mudam tudo. E foi quando a NASA quebrou o silêncio que tudo ficou ainda mais estranho. A primeira coisa que chamou atenção nas imagens desclassificadas foi o núcleo. Em cometas normais, o núcleo é irregular, poroso, fragmentado. Afinal, são pedaços de gelo e rocha que passaram bilhões de anos sendo bombardeados por radiação cósmica. Mas o núcleo de 3I Atlas, nas imagens do Hubble Space Telescope, tiradas em novembro? Perfeitamente esférico. Diâmetro de 2,8 km com variação de apenas 40 metros. Isso é uma precisão de 98,6%. Deixa eu colocar isso em perspectiva. É como se você pegasse uma bola de futebol e conseguisse deixá-la redonda com margem de erro de apenas 4 milímetros. Naturalmente. No espaço. Sem processos geológicos. Sem gravidade significativa para moldar a forma. Cometas não fazem isso. Asteroides não fazem isso. Objetos naturais no espaço são caóticos, deformados, assimétricos. Mas 3I Atlas. Quase uma esfera perfeita. Só que essa não foi a única coisa estranha, porque quando analisaram a refletividade da superfície, o albedo, a capacidade de refletir luz, de cometas típicos varia entre 0,03 e 0,06. Escuro como carvão, porque a superfície é coberta por compostos orgânicos escuros, poeira, material primitivo do sistema solar antigo. O albedo de 3I Atlas, medido pelo James Webb Space Telescope em dezembro, 0,87. 87% da luz solar estava sendo refletida de volta ao espaço. Como um espelho, como metal polido, como algo projetado para não absorver calor. E a composição espectral mostrava linhas de alumínio, titânio e silicatos organizados em camadas distintas, como se houvesse uma estrutura interna, como se não fosse apenas um pedaço de rocha congelada, mas algo fabricado. Mas quando ampliaram a análise da emissão térmica? E foi em janeiro de 2025, quando 3I Atlas cruzou 3,8 unidades astronômicas, que o comportamento se tornou inegável. Observadores independentes na Espanha e na Tailândia
usando equipamentos diferentes, em fusos horários diferentes, sem coordenação prévia, capturaram a mesma coisa. O halo pulsava. A cada 4,7 horas, o brilho do halo aumentava 12%. Depois diminuía, aumentava de novo. Ciclo perfeito. Repetição exata. Por dias, como um relógio, como algo transmitindo, como um farol. E a cauda, aquela estrutura longa de poeira que cometas deixam para trás quando se aproximam do Sol, estava se curvando. Não por causa do vento solar que deveria empurrá-la para trás em linha reta, mas curvando-se lateralmente. Como se o objeto estivesse rotacionando. Como se estivesse ajustando sua orientação. Como se estivesse apontando para algo. E quando calcularam para onde a cauda estava apontando, apontava para a Terra. Não diretamente. Mas o ângulo estava mudando. A cada órbita a curva se ajustava. Como se estivesse rastreando nossa posição. Como se estivesse nos observando de volta. E então, um engenheiro da ESA, não um astrônomo, mas alguém que trabalha com sistemas de propulsão de satélites, notou algo nas imagens de alta resolução do Very Large Telescope, no Chile. Algo que todo mundo tinha visto, mas ninguém tinha interpretado. A velocidade de rotação. 3i Atlas completa uma rotação a cada 4,7 horas. Isso dá uma velocidade rotacional na superfície de 0,52 metros por segundo. Lento. Mas aqui está o detalhe. A velocidade de escape de um objeto desse tamanho e densidade estimada deveria ser 0,48 metros por segundo. Isso significa que 3i Atlas está rotacionando mais rápido que sua própria velocidade de escape. Pensa nisso por um momento. Qualquer material solto na superfície deveria ser ejetado ao espaço. Poeira, gelo, rochas. Tudo deveria estar voando para fora. Mas não está. A superfície permanece intacta. Lisa, esférica. Como se houvesse alguma força mantendo tudo junto. Algo além da gravidade. Como se a estrutura externa fosse sólida, rígida. Como se não fosse um amontoado de gelo e rocha, mas um casco. Uma blindagem. Um invólucro projetado para manter a forma sob rotação. E então, você olha para todos os dados juntos. O albedo de metal polido. A simetria perfeita. A estabilidade orbital impossível. O halo se expandindo como propulsão. A temperatura controlada. Os gases nobres processados. A rotação além da velocidade de escape. E você percebe, não estamos olhando para um cometa. Estamos olhando para algo que está fingindo ser um cometa. Se isso for real, e todos os dados de múltiplos observatórios independentes em 4 continentes confirmam que é, então estamos lidando com algo projetado. Algo que usa materiais do espaço interestelar como camuflagem. Algo que controla sua trajetória, sua temperatura, sua emissão de luz. Algo que pulsa em intervalos regulares como se estivesse transmitindo. Algo que está vindo do espaço profundo e ajustando sua rota para passar perto da Terra. E aqui está o mais perturbador. A NASA sabia. Eles tinham essas imagens há semanas. Eles viram o albedo anômalo, a simetria impossível, a estabilidade orbital que desafia a física, e ficaram em silêncio. Liberaram as imagens sem conferência de imprensa, sem comunicado oficial, sem explicação. Como se quisessem que os dados estivessem disponíveis publicamente, mas sem chamar atenção. Por quê? Porque não têm certeza do que é. Porque não querem causar pânico. Ou porque já sabem exatamente o que é e a resposta é tão extraordinária que não existe protocolo para anunciá-la. Passamos décadas procurando sinais de inteligência extraterrestre em ondas de rádio. E a mensagem pode estar chegando disfarçada de um cometa. Um objeto que sabe que vamos observá-lo, analisá-lo, medi-lo. Um objeto que revela sua verdadeira natureza lentamente, frame por frame, dado por dado. Para quem estiver prestando atenção. Quantos outros objetos interestelares passaram despercebidos? Quantos catalogamos como cometas sem olhar com atenção suficiente? E o mais importante, o que 3i Atlas está fazendo aqui?